Agora vamos entrar em detalhe no 2:11. Ele muda o enfoque ali na palavra grega gune para gunaike, que é de mulheres para mulher. Veja que antes ele está falando de mulheres e depois ele entra e fala a mulher. Então isso indica que poderia ser uma mulher específica do grupo dos falsos mestres. Afinal, no 6:3 ali, ele é genérico quando ele lida com esses que ensinam. Então ele é genérico quanto ao sexo. E ele chega a pedir que o Timóteo evitasse fábulas profanas e de velhas caducas no 4:7. Seria essa a mulher aqui, essa mesma velha caduca na qual Paulo se refere? É um termo até engraçado, mas esse é o termo que Paulo usa para se referir, talvez a alguma pessoa específica. E ele chega até a incluir as viúvas mais jovens. No 5:13, ele fala que elas estavam falando que não devem. Então, seria possível que, graças à estrutura dessa carta, que Paulo ele estava voltando a falar desse mesmo assunto. E em contraste com isso, ele cita Alexandre, Himeneu, Fileto, e ele os repreende duramente. Mas, em contraste com essas pessoas, as quais ele nomeia diretamente, claramente, ele sugere que essa mulher aprenda em silêncio. Veja o contraste. Uns ele sugere, ele entrega eles a Satanás. Essa mulher, ele sugere que ela aprenda em silêncio. Se de fato for uma mulher específica. Caso contrário, caso você pense similar aos outros teólogos que acreditam que essa é uma ordem geral, então ele não está falando de uma mulher específica, certo? Qual o motivo dessa mulher ou dessas mulheres precisarem ser silenciadas? Porque elas estavam em engano. Então a gente vê ali, logo em seguida ele diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele dá um motivo ali. É interessante o contraste. Às vezes você vai olhar e vai falar: Paulo ele está sendo muito duro. Mas se você for prestar atenção, o erro de Adão é muito maior, porque Adão ele sabia a ordem de Deus e ele desobedeceu ela. E a mulher não. Ela recebeu a orientação de Adão e ela foi enganada pela serpente. Então o que acontecia? Essas mulheres ou essa mulher, ela acreditou numa mentira e pecou. Ela estava enganada. E como eu falei no histórico, essas mulheres elas eram mais propensas a cair no engano porque elas não tinham educação. O sistema grego, a cultura grega e a cultura judaica não educava as mulheres. Eles não davam esse valor às mulheres. Então, o que aconteceu? Elas começaram a entrar na igreja e se sentir valorizadas, porque era um ambiente que favorecia isso. A gente vê mulheres trabalhando na igreja. Jesus, ele deu muita importância às mulheres. Então, elas poderiam estar agindo enganadas ali, por não terem uma educação muito boa, estarem sendo levadas a cair no engano. E Paulo, ele diz o quê? Ela aprenda em silêncio. Como eu já disse, é uma ordenança, essa é a única ordenança de Paulo nesse capítulo. Então Timóteo ele tinha que garantir que essas mulheres ou essa mulher recebesse ensino. Veja como isso rompe com o padrão judaico, com o padrão grego e o padrão romano também, de que as mulheres não poderiam ser educadas. E esse aprender esse silêncio ele não significa que ela cale a boca e aprenda. Mas no grego essa palavra significa exoukios, que significa tranquilo, calmo, ou seja, que ela aprenda calmamente. Isso denota uma prática que entre o discípulo e um rabino, ele aprendia em silêncio, em submissão ao mestre. Mas e no 12 que diz: e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. O que esse versículo quer dizer para aqueles que defendem que não é uma ordem genérica a todas as mulheres? Essa palavra autoridade aí, essa expressão autoridade de homem, é uma expressão bem difícil, porque essa palavra, desse caso aí, autenteu, que é autoridade, ela é usada apenas aqui no Novo Testamento, ela foi pouco utilizada em outros textos da época,
então é difícil de se definir exatamente o significado. Mas o que se sabe é que essa palavra pode ter um significado positivo, ou seja, usar de autoridade para servir os outros, ou um significado negativo, que é com sentido de dominação, manipulação, e pode significar até mesmo assassinato, sufoco, né? Então, claro que no sentido ali da passagem você vê que é um sentido negativo. Havia uma mulher exercendo uma liderança perniciosa, ensinando falsas doutrinas. No versículo 13 diz, primeiro foi formado Adão e depois Eva. Por que Paulo ele usa esse exemplo? Eu já falei da questão dela ter sido enganada e Adão não, de Adão ter agido mesmo sob a orientação direta de Deus, agido contra Deus, mas alguns afirmam que essa expressão, esse exemplo que Paulo dá, ele ataca diretamente um mito efésio de que a mulher foi criada primeiro. Pode ser esse ensino que essa mulher estava espalhando na igreja, talvez promovendo a superioridade da mulher. Existe um conto dessa época que se chama Hipóstase dos Arcontes, que é um conto gnóstico, que diz o seguinte, ele afirma essa lenda de que a mulher foi criada primeiro. Ele diz assim, e a mulher dotada de espírito veio até ele e falou com ele, dizendo, levante-se, Adão. E quando ele a viu, ele disse, foi você que me deu vida, você será chamada mãe dos vivos, pois ela é minha mãe. Então compara isso com o versículo 13, esse conto que afirma que a mulher veio primeiro e que deu vida a Adão. Será que Paulo estaria combatendo essa história, esse conto gnóstico? Não podemos afirmar com certeza, mas é possível. E também há um outro conto gnóstico sobre a origem do mundo, o nome desse conto, que diz assim, não contemos, porém, Adão, que ela não deriva de nós, mas deixemos cair nele um estupor e instruamo-lo em seu sono, de maneira que ele acredite que a partir de sua costela que a mulher se formou, para que ela passe a servir e que ele a domine. Esse conto, então, ele afirma que essa história que Gênesis coloca, que a palavra de Deus institui, de que o homem veio primeiro, que a mulher foi criada da costela. Não vou entrar nas implicações desse texto de Gênesis, mas esse conto gnóstico, ele afirma que é uma mentira, que o conto de Gênesis é uma mentira, é um engano. Então, estaria Paulo combatendo esse conto gnóstico sobre a origem do mundo e esse outro, hipóstase dos arcontes? Não se sabe, é possível. E por fim, no versículo 15, ele diz assim, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação com bom senso. Essa é uma expressão única dessa passagem e pode ser que denota um nascimento em particular, né? A missão de mãe em particular de Eva, se referindo a Gênesis 3,15, que é a primeira profecia messiânica, que promete um filho que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que é Cristo. As mulheres não são redimidas ao ficarem grávidas e terem filhos. Isso é claro. Mas por Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, é óbvio que Paulo não está falando que as mulheres serão salvas se forem mães. Tanto que ele termina falando que elas serão salvas se permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Essas características, elas são estendidas para todos, para as mulheres, para os judeus, os gregos, que inclusive muitas vezes as mulheres eram vistas como poços de vícios e falta de virtude. Lembre-se da lenda de Pandora, como eu contei no histórico. Pandora foi a mulher através da qual o mal entrou no mundo. Então veja o contraste que Paulo faz entre o lendário grego, as crenças tradicionais judaicas e o que Cristo apregoa. Por fim, os que defendem essa afirmação de que não é uma ordem genérica, geral, para que todas as mulheres não sejam pastoras, eles afirmam que se de fato fosse proibido que todas as mulheres exercessem papel de presbítero ou pastor, é provável que isso estivesse dito claramente na Bíblia. Um bispo ou um ancião deve ser homem.
deve ser do sexo masculino, o que não existe nas Escrituras. Novamente, é uma questão controversa, mas eu quero que você preste atenção nos detalhes de como Paulo ele não está atacando as mulheres. Muito pelo contrário. Veja o que eu falei sobre elas poderem ter acesso à educação, sobre o combate a mentiras gnósticas, sobre o fato delas não serem um poço de vício, mas elas poderem ser salvas e serem redimidas, não por ficarem grávidas e terem filhos, óbvio, mas por permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Mas esse caso não é um caso consensual, não é fechado, não dá para a gente teologicamente ter uma uniformidade, porque há duas linhas que defendem claramente questões opostas. Os que defendem que o que está escrito aqui é que todas as mulheres elas não podem exercer um cargo de liderança, eles questionam algumas coisas. Perguntam, por exemplo, se as mulheres exerceram de fato os mesmos cargos que os homens, por que não há registros bíblicos de apóstolas, presbíteras ou pastoras no Novo Testamento? Não identifica nenhuma pastora ou presbítera no Novo Testamento. E também porque Paulo ele não dá nenhuma recomendação quanto a mulheres no tocante à ordenação de presbíteros. Porque ele, em nenhum momento, quando ele fala de presbíteros, ele fala, as mulheres também sejam assim. Fica aí a pergunta. E o versículo fundamental para essa interpretação é o 14, que cita Eva e Adão. E esses entendem que a ordem da criação foi primeiro o homem e depois a mulher. E isso foi estabelecido por Deus e que Paulo quer mostrar o que aconteceu quando os papéis foram invertidos. Quando a mulher, a Eva, ela assumiu a liderança ali de Adão, aconteceu a queda do homem. De qualquer forma, eles defendem não que a mulher não ensine, isso é consenso entre os dois lados, mas que ela não ensine com autoridade sobre homens. Enfim, fica a seu critério interpretar essa passagem, mas eu peço que você não perca a paz por causa dessa passagem, que você não se revolte e largue os estudos, apenas converse com sua liderança, com seus pastores sobre essa passagem. Caso tenha dúvidas, também converse com seu tutor. Nós não queremos impor nenhuma opinião, apenas estamos mostrando os dois lados. E de forma geral, devemos lembrar que é um princípio básico de interpretação, que passagens ambíguas, passagens que são difíceis de interpretar claramente, elas devem dar espaço a passagens claras. Então, independente da sua conclusão sobre essa passagem, é importante que a gente não coloque muito peso doutrinário somente nesse texto, por causa dessas dificuldades. Lembre-se também que as cartas do Novo Testamento elas não são um manual sistemático e exaustivo, ou seja, exaustivo no sentido de completo, com todos os detalhes, no sentido de abranger todos os aspectos da vida, as regras para a igreja, mas a gente deve sempre nos ater aos princípios e, é claro, às doutrinas fundamentais da palavra, que elas são pregadas em todas as cartas, que dão uma uniformidade ao Novo Testamento inteiro e também ao Antigo Testamento. E tudo que é de mais importante e essencial para uma vida com Deus é deixado bem claro nas Escrituras e repetido constantemente. O que é secundário, o que a palavra não dá tanta importância, ela deixa os princípios para que sigamos. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, eu não quero formar opinião aqui, eu não quero induzir você a formar uma opinião, mas eu peço novamente, não deixe que essa passagem te roube a paz, te roube do rico aprendizado que há nessa carta. Caso você queira saber mais sobre os dois lados dessa passagem, você pode consultar o artigo Ordenação Feminina, o que o Novo Testamento tem a dizer, de Augustus Nicodemos, e também, por outro lado, a visão oposta a essa, o livro Por que Não Elas, de Loren Cunningham e David Hamilton. Enfim, são duas referências aí dos dois lados da moeda em relação à interpretação e a essa questão de ordenação e o papel das mulheres na igreja. Então vamos seguir adiante, porque essa carta é muito mais do que essa passagem, certo?